Porque eu nunca dou um passo com mais de 1 metro de largura, assim, eu dou um passo pequeno. E eu dava meus passos, era 1 metro, assim, andando. E aí, quando eu vi, assim, do lado do varão de branco tinha uma mesa enorme. Aquela mesa, ela tinha um pouquinho mais do que 2 metros de largura, era grande. E sobre a mesa estava um livro da vida, aberto. As bordas do livro da vida, eles eram de ouro puro, ouro puro. E as folhas dele era branca, mas brilhava, que tinha luz que subia pro alto. Atrás da mesa tinha um anjo que só a cadeira dele era 2 metros de altura. A cadeira dele a cadeira dele era quase do tamanho do anjo que estava de pé. Então era só a cadeira era mais do que 2 metros de altura, que era o tamanho do anjo. E eu tinha uns 2 metros. O anjo era maior que ele, tinha uns 3 metros de altura, aquele que estava de pé. E a cadeira era quase do tamanho do anjo, então a cadeira tinha mais de 2 metros. E aquela mesa era bem grandona. Aquele anjo que estava sentado atrás da mesa, ele ficava de cabeça baixa. Ele tinha uma mão do lado da mesa e a outra mão do outro lado, e a cabeça baixa. E aí eu tava no final da fila. Lá na frente chegou uma senhora. Aquela senhora, ela era bem de idade, ela tinha uns 87 anos, ela era bem de idade. E ela na frente da fila, ela com as mãozinhas pra cima, ela era pequenininha. Com a mãozinha pra cima. E ela toda feliz, ai meu Deus, que lindo, que lindo. O varão de branco falou assim, você? O que você fez com o teu cabelo? Ela falou assim, Senhor, eu pintei o meu cabelo, eu pintei. Ela colocava a mão na cabeça, ai meu Deus, eu pintei meu cabelo. Ele falou, quando você pintou pela primeira vez, você pediu perdão? Ela falou assim, eu lembro, eu pedi perdão na primeira vez que eu pedi perdão. E ele falou, e quando você tornou a pintar, você tornou a pedir perdão? E ela, não, eu pintei de novo, eu não pedi mais perdão, eu pintei de novo e não pedi mais perdão. Então, todas aquelas pessoas que morrem, assim, no Senhor, que já foram servos de Deus algum dia, eles vão para aquela fila. E tudo que as pessoas falam é a verdade, a pessoa, ela não mente. Quando, diante dos varão de branco lá da fila, as pessoas, na boca dela só sai a verdade. As pessoas não abrem a boca para falar mentira. É como se diante do Senhor até o inimigo tem que falar a verdade, né? E aquela mulher, ela pintava o cabelo, ela não pediu mais perdão. Ela caiu no chão, assim, ela se batia, gritava, em desespero. E aí se abria no pé dela um buraco muito grande e o demônio puxava ela. E ela sumiu, aquele buraco se fechava. Mas quando ela caía no chão, o rosto dela ficava roxo, de tanto que ela gritava, ela desse jeito, ela ficava roxa e se abria o buraco e ela sumia. Depois dela tinha uma jovem. Aí o varão de branco falou assim: calma aí. Ele foi até atrás da mesa, pegou um cordão de medir. Eu sei que é de medir porque ele mediu o cabelo dela, porque eu não sabia. Era um cordão, tipo um pano, todo de ouro puro. Eu não via medidas, mas provavelmente devia de ter. Ele colocou em cima do cabelo dela até as pontas. Ele falou: está faltando. O que você fez com o teu cabelo? E ela falou: Senhor, eu cortei. Quando você cortou pela primeira vez, você pediu perdão? Ela falou: eu pedi. Na primeira vez eu pedi. E quando você tornou a cortar, tornou a pedir perdão, ela falou: não, eu não pedi mais perdão. E ele falou: apartai de mim, porque nunca eu vos conheci. E ela se abriu-se um buraco embaixo dela e ela ficou roxa e sumiu, igual aquela senhora. Chegou um homem que ele brigava com a esposa dele e não pediu perdão, né? O varão de branco falou assim: você tinha sua mulher, brigava tu com ela e nem perdão a ela pediu. Apartai de mim porque nunca vos conheci. E ele sumia, ficava roxo. Chegou uma mulher: olha, você tinha uma amiga por 1 ano, te dei chance para você pedir perdão para ela e nem perdão a ela você pediu. Apartai de mim porque nunca vos conheci. E ela sumia também. Tipo assim, as pessoas que estavam no inferno também estavam lá por conta de que não perdoava também, né? Igual aquele homem lá que odiava o irmão da igreja. Tava lá no inferno por causa disso. Só que na fila tinha muita gente. Tinha muita gente na minha frente. Só que eu, como eu tava com tanto medo de chegar a minha vez e eu estar em pecado, eu já nem via mais as pessoas que iam na fila, de tanta gente que ia. Então, as outras pessoas eu não via mais, eu só fiquei em desespero.
Eu fiquei em desespero, eu falei, Senhor, e agora? Eu fechei meus olhos, assim, eu falei, eu vou abrir meus olhos na minha cama. Só que eu fechava meus olhos, eu abria de novo, eu ainda tava ali, né? Eu tava ali. Não era uma visão, eu tava ali naquela fila, né? E aí eu fiquei parada. A fila toda andou e todo mundo foi pro inferno. Ninguém foi pro céu daquela fila. E eu falei, essa fila vai pro inferno, todo mundo vai pro inferno, misericórdia. Eu lá no final da fila, eu em pânico. Meus pés começou a andar sem eu querer andar. Meus pés andavam sozinho. Eu cheguei na frente daquela fila. E aí eu olhei pro varão de branco que estava em cima, olhei pro varão que estava na mesa. Quando o varão de branco que estava na mesa, ele não levantou a cabeça enquanto as pessoas que estavam indo pro inferno estavam na fila. Mas quando eu cheguei na frente da fila, ele pegou, olhou para mim, o varão de branco olhou para mim, ele ficou de pé. Pegou nas mãos o grande livro da vida. Mas o livro, ele era muito grande. Ele devia de ter 2 metros de largura e um metro, assim, um metro e meio, de tão grande que ele era, o livro da vida. E ele virou o livro para mim e me mostrou meu nome bem grande, Raquel Barbosa Ferreira, no livro da vida. E aí eu comecei, meu Deus, meu nome tá no livro da vida, meu nome tá... Eu comecei assim, ó, meu nome tá no livro da vida, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Me deu uma alegria, assim, tão grande dentro de mim, uma alegria, assim, sabe, tão grande, tão grande. E eu fui andando. Eu peguei, eu fui andando, né? Quando eu fui andando assim, uma porta se abriu. Enquanto eu tava naquela fila, nenhuma daquelas pessoas que foram pro inferno viram a porta do céu. Eu vi a porta do céu só quando chegou minha vez, porque a porta do céu nem dava para as pessoas ver. Eu só consegui ver quando eu cheguei. Quando eu cheguei assim, o varão de branco que tava de pé, ele falou assim: entre pro gozo do teu Senhor. Ele falou para mim, né? E aí eu peguei e comecei a andar assim. Veio um outro varão de branco que ele colocou um sapato de ouro nos meus pés. Aquele sapato, ele era todo coberto, parecia pantufa de ouro. O sapato de ouro ele colocou assim nos meus pés. E ali eu fui andando, né? Eu só sabia dizer assim, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E aí eu cheguei num lugar que eu vi uma multidão de pessoas, todas de branco, uma multidão de pessoas, mas não era anjo. Eu sabia que eram pessoas que tinham morrido no Senhor, que tava lá. E porque elas eram do mesmo tamanho que eu era do tamanho que elas. Eu sou mulher, eu não tinha seio. É como se meu corpo não tivesse seio, sabe? É como se eu não fosse nem homem nem mulher. É diferente, é estranho dizer isso. E aí aquela multidão de gente, tudo do mesmo tamanho que eu, e o rosto delas era mais bonito do que rosto de bebê. O rosto daquelas pessoas, o rosto delas brilhava, que era mais bonito do que o rosto de bebê. O cabelo delas era lindo, era lindo. E engraçado, assim, que elas eram todo o mesmo tamanho, ninguém era maior que ninguém, sabe? Todo mundo tinha tipo uns 2 metros de altura, todo mundo tinha. E ninguém falava mais alto que o outro. Quando eu cheguei assim perto das pessoas, elas ficavam assim falando: Deus é bom, Deus é tão maravilhoso, Deus é lindo, né? Ai, como eu amo Deus! Nossa, que alegria, né? Ai, Jesus, Deus é lindo, não é? E aí, o varão de branco foi me levando. E ele falou assim: Eis aqui a tua tia Fátima. Minha tia Fátima, ela morreu no Senhor. E eu abracei ela. Depois que eu abracei ela, eu voltei do abraço, não tinha nada a ver com ela, porque lá ela tava linda, não parecia nem um pouco, sabe? Se eu falar que um pouco parecia ela, não, o rosto dela brilhava. Não tinha nada a ver com ela, que nada a ver, nada a ver, nada. E aí quando eu voltei do abraço, eu já nem lembrava que ele tinha falado que era ela. Eu já fiquei assim, nossa, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus mostrou meu avô Salostiano também, que morreu no Senhor, eu abracei ele, mas depois eu esquecia dele também. E aí aquele varão de branco falou assim: por 1 minuto lembrará tudo os teus entes queridos, depois se esquecerá de tudo. Então, assim, é algo que a gente não vai ter. A gente vai ver o nosso ente querido, mas a gente não vai ter lembrança. Sabe, o nosso amor vai ser por Deus, sabe? Eu tava ali, eu pulava de tanta alegria dentro de mim. Era uma alegria, assim, que não existe nesse mundo e nunca vai existir. E o varão de branco falou assim: venha comigo. Quando ele falou, venha comigo, eu cheguei num lugar. E aí eu fui andando, eu via anjos tocando harpa de ouro, aquelas harpas eram enormes. As harpas deviam de ter umas 1 metro de altura, 1,5 metro, sabe? E elas eram muito grandes, e era linda aquelas harpas.
linda, linda, linda. E eu fui andando, eu vi aquelas pessoas que estavam naquele lugar, aquelas que tinham morrido do Senhor, elas estavam esperando a vinda do Senhor Jesus. Elas estavam esperando a vinda do Senhor Jesus. E lá, ninguém, sabe, ninguém lembrava de nada daqui da terra, as pessoas só davam glória a Deus e aleluia. Sabe, a alegria que eu tinha ali era tão grande que se Deus ele me deixasse naquele lugar, eu ficava de tão alegre, de tão maravilhoso que é sentir aquilo que eu estava sentindo. E aí, tudo bem. Eu cheguei num lugar que eu via como se fosse duas fileiras, sabe, no meio do lugar, é como se fosse duas rodas e de serafins. Era duas rodas, uma roda em volta e outra roda dentro de serafins. E no meio daquela roda estava Deus, só que de Deus eu não via nada. Era um brilho tão grande, que era mais forte que o sol. De Deus eu não vi nada, nada, nada mesmo. Mas aqueles serafins, eles ficavam em volta da onde que estava Deus. E eles cantavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Era em forma de louvor. Mas era tão lindo o dom de louvor que nunca vai existir na terra uma voz tão linda igual dos serafins. Nunca vai existir. E eles falavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Eles cantavam mais de 147 vezes, eles cantou na minha frente. E de Deus eu não via nada. Deus estava no meio dos serafins e ele estava em duas rodas em volta de Deus. E Deus estava no meio e eles ficavam o tempo todo adorando. Mas era tão lindo o dom de louvor deles que eu ficava olhando para os serafins, mas para Deus eu não podia ver nada, eu não via nada. De repente, Jesus chegou até mim, porque eu sabia que era Jesus, porque os varão, que eram os anjos do céu, todos eles eu vi o rosto. Mas daquele que falava comigo, seu rosto brilhava mais forte que o sol, que eu não podia ver. E eu fiquei de joelho, na hora que eu vi ele, eu caí de joelho assim no chão. E ele falou assim: você tem que voltar. E eu falei: Senhor, deixa eu aqui, não deixa eu voltar não, eu não quero mais voltar, por favor. Na época eu estava, eu estava, a minha família, né, ia se abater na fé, Deus falou que ia se abater na fé, mas eu falei: Senhor, não deixa eu voltar. O Senhor falou: não, filha, você tem que voltar. E ali ele falou algo em particular comigo, e ele tocou no meu ombro. Quando ele tocou no meu ombro, eu voltei com tudo na minha cama. Quando abri meus olhos, eu falei: Senhor, não deixa eu voltar. Eu abri meus olhos, eu tava na minha cama. E ali na minha cama eu comecei a chorar. Eu falei: Senhor, eu não acredito que eu voltei, eu não acredito. Eu abri meus olhos assim, eu falei: não, eu não acredito que eu voltei. Eu fechei os olhos e eu comecei a chorar. Eu falei: Senhor, por que eu voltei, Senhor? Eu não queria ter voltado, Senhor. Mas amém. Se o Senhor quer que eu conte, eu vou contar para todo mundo. Então eu tô contando esse testemunho, bem? Tô contando esse testemunho. Ore a Deus, amém? Fale com Deus, peça para que Deus ele te liberte de tudo aquilo que não agrada a Deus, amém? Eu agradeço a oportunidade, eu sou a irmã Raquel, amém? Quando minha família todas moram em Itaquera, quando eu fui arrebatada, né, foi ali naquela época, em 2012, amém? Eu agradeço a oportunidade, eu sou do Ministério Igreja Pentecostal Deus Amor. Na época, para mim começar a contar o testemunho, eu tive que escrever meu testemunho, dar por irmão missionário, Davi Miranda, e por irmão Marina, que era dirigente lá da sede mundial, porque depois que eles me aprovaram, eles falaram: irmã Raquel, seu testemunho é de Deus, pode contar nas igrejas, que Deus ele é contigo, amém? Então Deus abençoe a presença de todos, ficam todos com a paz do Senhor Jesus, amém?